Bom dia, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Nós vamos começar a nossa aula de hoje. Eu quero pedir perdão pela minha voz, que eu estou meio resfriado aí, mas vai ser bênção de Deus. Então vamos lá. Nós vamos começar aqui com um documento que eu ainda vou enviar para vocês. Eu vou pedir para um pouco de paciência de vocês com relação a isso. Deixa eu me preparar aqui. Bom, então, eu vou ler o documento para vocês. Nós vamos ler também as partes bíblicas e tudo mais, para que a gente tenha aí um entendimento do que está acontecendo. Só que esse documento eu vou entregar para vocês depois, porque eu quero que você preste atenção no que a gente vai fazer aqui. Bom, eu vou começar pela leitura. Eu vou compartilhar aqui com vocês a leitura básica do nosso texto de hoje. Eu vou ler aqui com vocês o texto de Mateus, capítulo 1, dos versículos 1 a 17. Então vamos lá. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Perez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab. Abinadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matão gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Talvez você está se perguntando, né? O que uma genealogia vai trazer para a gente aqui nessa aula? Bom, nós vamos partir daí para a gente entender essa porção do texto. Primeira coisa, o texto mostra a linhagem humana do rei Jesus, né? O Novo Testamento, ele começa da mesma forma que o Antigo Testamento, como se fosse um tipo de livro de Gênesis, ou a tradução de Gênesis, né, o livro das origens. Então, o Evangelho de Mateus, ele é aberto com a árvore genealógica de Cristo. O nascimento de Jesus, ele assinala um novo começo, não só para Israel, mas para toda a raça humana. No Antigo Testamento, então, tratava-se do quê? Do nascimento do primeiro Adão, e no Novo Testamento trata-se do nascimento do segundo Adão. Cristo é chamado de segundo Adão. Então, o povo judeu nos dias de Jesus, eles davam muita importância a esses registros genealógicos. E esses registros eram guardados pelo Sinédrio, né? Que a gente já conhece aí, quem já leu a Bíblia sabe muito bem que o Sinédrio, ele era uma liderança do povo judeu. E ele era utilizado nessa genealogia, tinha o objetivo de manter a pureza da descendência. Então, quem era filho de quem? Se veio da linhagem judia. É assim, pensando do lado humano, né? É claro que não seria a melhor maneira de se iniciar um livro, né? Com uma genealogia para nós que somos gentios, mas a
A gente tem que entender que o livro de Mateus, como, assim, destinatários primários, né, eram os judeus. E eles davam muita importância a esse tipo de coisa, de genealogia. Então, Mateus, o que ele faz? Ele usa isso aí para mostrar que Jesus Cristo não é um cara assim que surgiu do nada. Ele não era um inovador, mas ele era o Messias prometido. E a gente vai ver que para eles, né, existiam um monte de profecias. Então, era muito importante começar desse jeito o livro. Então, olha só. Essa primeira parte, Mateus está apresentando a linhagem humana de Jesus. E também nós vamos ver na próxima aula, na semana que vem, a linhagem divina. É interessante que, continuando o texto, depois do versículo 17, ele vai mostrar a linhagem divina, né, o nascimento de Jesus. Então a gente vai ver isso na próxima aula, não vou adiantar nada não. O Antigo Testamento, ele começa então com a criação do mundo. Mas a glória do Novo Testamento é começar com a genealogia daquele que criou o mundo. Olha que interessante. O clímax da obra de Deus em favor da humanidade através dos séculos é Jesus. Então, ele é o ponto principal em favor, assim, da obra de Deus em favor da humanidade. Jesus Cristo, então, ele é apresentado como um judeu por excelência. Porque além de ser descendente de Abraão, com direito às promessas da aliança, né, de Abraão, ele também é descendente de Davi, e ele também tem direito às promessas de Davi. Então nós vamos ler aqui 3 textos mostrando isso. Qual que é a aliança de Abraão, que está lá em Gênesis 12, de 1 a 3, depois de Gênesis 15, de 1 a 21, e depois nós vamos ler 2 Samuel 7, que fala sobre as promessas a Davi. Vocês vão ver que é bastante interessante. Eu vou compartilhar aqui com vocês esse texto. Então é o seguinte, esse aqui a gente já leu. Então agora nós vamos ler Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Olha só. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, esse daqui, ó, é um ponto principal. Então, em Abraão, todas as famílias da terra vão ser abençoadas através de Jesus. Certo? A gente tem que ter isso em mente. Bom, Gênesis 15, Deus vai fazer uma aliança com Abraão. Aqui eu quero ler o texto todo, porque eu acho que é importante para a gente entender algumas coisas aqui. Tá? Então, mesmo que ficar um pouco aí chato, né? Você ficar vendo eu ler a Bíblia aqui, calma que conforme a gente for chegando num ponto interessante, eu vou explicar para vocês. Então, Gênesis 15, vamos lá. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me deste descendência, um servo nascido da minha casa será meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Bom, então aqui a gente vê que Deus já dá uma promessa que muitos serão filhos de Abraão. Entenda que filho de Abraão, na Bíblia, não é descendente sanguíneo dele. Nós somos filhos de Abraão. Então, somos descendentes da fé. Um ponto aqui que não tem nada a ver com o texto, mas se você perceber, né, aqui nesse site, o Verso, você pode ler a Bíblia, e ele tem aqui esses pontinhos aqui que vocês podem ver referências, tá? Isso é uma curiosidade. Mas continuando aqui. E lhe disse: assim será a sua posteridade.
Abraão creu no Senhor, e isso foi atribuído para a justiça. O Senhor também disse: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar essa terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Por que Abraão cortou ao meio, né, os animais? Essa é uma explicação interessante. Aquele povo, aquela cultura, né, cultura de Abraão, quando você iria fazer uma aliança, um dos costumes era esse: você pegava animais, cortava esses animais ao meio, colocava a metade dos animais de um lado, outra metade do outro e um corredor ao meio, para que as pessoas que fizessem a aliança passassem pelo meio desses animais, e aí eles diziam que aconteça com esses animais aquele que romper a aliança. Tá? Então, esse era o costume. Bom, vamos continuar lendo. Então, aqui, Abraão colocou e nada acontecia. Começou a surgir animais de rapina e ele ficava enxotando. Mas vamos continuar. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Ó, essa parte do texto aqui mostra que os descendentes de Abraão iriam ser escravos no Egito. Tá vendo que é uma profecia. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoeus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Então, como a gente tinha visto, uma coisa interessante, né? Abraão colocou os animais lá no meio, né? Cortou os animais ao meio, colocou lá, e quem foi que passou ao meio? Como eu tinha explicado, vou só aqui para a gente, entrou mais gente aqui, mas só para a gente ter o ponto aqui. Olha que interessante. Abraão cortou os animais ao meio para que ele e Deus passassem pelo meio fazendo aliança. Mas Abraão não passou. Quem fez a aliança foi Deus. E isso é interessante. Deus fez uma aliança com Abraão, falando para ele que ele ia herdar a terra. E isso é um negócio interessante, né? Porque tinha que ser as duas pessoas passarem por lá. Então, essa aliança foi feita por Abraão. Então, aqui você percebe no texto, eu vou voltar ao texto aqui, a sua descendência darei essa terra, desde o rio Eufrates até do Egito até o rio Eufrates, terra dos queneus e tudo mais. Essa aqui fazia parte da promessa de Abraão com o povo judeu. Então, isso quer dizer o quê? Abraão já sabia que aquela terra seria dada a eles. Quando? Isso é importante. Depois dos 400 anos de escravidão. Então, muitas vezes, quando a gente lê a Bíblia, né? E aí você vê que Deus tirou o povo do Egito, quando eles estão à beira ali de passar, né, para a Terra Prometida, mandou os espias. Inclusive, quem está lendo a Bíblia em um ano, se não me engano, hoje é a leitura que fala sobre isso. O que vai acontecer ali? O povo fala: não, lá é gente poderosa e tudo mais. Olha só como já estão rompendo aquilo que Deus falou. Eles sabiam disso.
Eles sabiam, porque Moisés tinha contado para eles. Isso aqui aconteceu com Abraão, mas não se esqueça que durante o tempo de Moisés caminhando com eles, Moisés escreveu isso. E eles sabiam, mas mesmo assim não creram. Então a gente vê como aquele povo era teimoso. Você tinha uma promessa aqui de Abraão. Bom, mas vamos continuar aqui com outro texto que tem aqui de 2 Samuel. Lembra que a promessa que Mateus está mostrando ali era a promessa de Abraão e também de Davi. Olha só, aconteceu que quando o rei Davi já... Eu não estou compartilhando a tela aqui, né? Pera aí. Aí, Nava. Tem hora que a gente é meio devagar, gente. Vocês têm que ter paciência comigo. Agora deve estar aparecendo aí. Beleza. E aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: Veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: Vá e faça tudo que estiver ao seu coração, em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vá e diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Você quer edificar um templo para minha habitação? Desde o dia que eu tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Aqui a gente percebe que essa promessa aqui, ó, prepararei um lugar para o meu povo Israel e plantarei para que habite um lugar que não seja mais perturbado, e jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado, desde o dia que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Essa promessa, ela não cabe ao povo de Israel, porque a gente seria incoerente, a gente estaria chamando de Deus de mentiroso. Porque, pensa, o judeu ganhou a terra prometida, mas o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Ele não tinha mais a terra prometida. Esse povo foi afligido pelos nazistas. Hoje, eles têm a terra lá, mas são afligidos pelos inimigos. A gente pode ver aí o Hamas atacando Israel. Então, quando eu vejo um texto desse, eu tenho que entender que isso daqui está se falando para o povo de Deus. O Israel de Deus. Então, nós temos essa promessa. Vamos lá. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem, você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente. Olha aqui, ó. Que procederá de você e estabelecerei o seu reino. Dá a impressão aqui que está falando de Salomão, mas não, está falando de Jesus. Este edificará um templo em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o seu reino. Falando de Jesus. Uma parte do que está aqui, dessa promessa, é falando de Jesus, e a outra parte é falando de Salomão e dos filhos de Davi que vem por aí. Mas olha só, o reino de Davi está aí até hoje, humanamente falando? Não. Em Jesus, sim. Fisicamente, os filhos de Davi, não. Olha que interessante. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Alguma dúvida que isso aqui está falando do pai e do filho? Agora vem aqui. Aqui está falando do reino de Davi físico, né? De Salomão.
Se vier a transgredir, eu castigarei com varas de homens e com aceites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então pensa o seguinte, um judeu que está lendo lá Mateus, vai fazer muito sentido isso daqui, ó, porque aqui está falando do Messias, do rei que ia fazer com que o trono fosse estabelecido para sempre. Se você pensar num judeu que estava lendo Mateus, o povo dele estava lá sendo dominado pelos romanos. Então ele tinha que imaginar o Messias. Então vamos continuar. Segundo todas essas palavras, conforme toda essa visão, assim Natan falou com Davi. Aí Davi vai responder. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido aqui? E como se isso ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. Isto é instrução para toda a humanidade, ó Deus. Ó, toda a humanidade. E mais ainda te poderá dizer, Davi, pois tu conheces bem o teu servo, ó Deus. Por causa da tua palavra, segundo teu coração, fizeste toda essa grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti. E não há outro além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única da terra, a quem Deus foi resgatar para ser seu povo? Fizesse a ti mesmo um monte, e fizesse por teu povo essas grandes e tremendas coisas, para a tua terra, diante do teu povo, que resgataste do Egito. Desterrando as nações e os seus deuses, estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre. E tu, ó Senhor, te fizesse o seu Deus. Agora, Senhor Deus, quanto a essa palavra que dissesse a respeito ao teu servo e a respeito da sua casa, confirma para sempre, faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e que se diga, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste teu servo essa revelação, dizendo, edificarei uma casa para você. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te essa oração. Agora, pois, Senhor Deus, tu mesmo é Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo esse bem. Queres agora abençoar a casa do seu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e em tua bênção a casa do seu servo será abençoada para sempre. Como é bonita a oração de Davi, né? Pois é. Mas vamos continuar aqui com a lição. Bom, é claro, então, que Jesus não era um simples herdeiro das promessas de Abraão, né? Ele cumpria as promessas feitas a Abraão. Jesus Cristo é o ungido de Deus, o Messias. Então, ele é o maior de todos os reis e o maior sacerdote de todos os sacerdotes. Então, assim como o mais inspirado e o mais inspirador de todos, né? De todos os profetas de Deus. Então, Jesus é supremo. As profecias do Antigo Testamento afirmavam que o Messias nasceria de uma mulher, da descendência de Abraão, da tribo de Judá e da família de Davi. Então, olha só, vamos ver essas profecias. Eu faço questão da gente fazer isso, porque para não ter dúvida do que nós estamos falando. Então, deixa eu vir aqui. Tá aqui, ó. Porque a primeira parte fala aqui, por exemplo, que o Messias nasceria de uma mulher. Então, tá lá o Gênesis 3:15, que diz assim. Peraí, deixa eu chegar aqui. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Este aqui, quem que é? Jesus. Aqui, Deus está falando para a serpente, né? Por inimizade entre você e a mulher. Então, aqui, Jesus vai ferir a cabeça
da serpente. E a serpente feriu o calcanhar de Jesus, né? Então a serpente acha que ela ganhou a guerra, porque ela pregou Jesus na cruz. Mas, na realidade, aquilo foi fatal para Satanás. Então está aqui a primeira profecia. Aqui está em Gênesis 22, 18. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Ou seja, na descendência de Abraão, a gente ia ter viria o Messias. Próxima profecia aqui, está em Gênesis 49, 10. O cetro não se afastará de Judá. Isso aqui é Jacó falando no leito de morte dele, né? Israel falando lá. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló e a ele obedecerão os povos. Essa profecia aqui também se cumpriu, né? Porque o cetro não se afastou de Judá. Em Jesus ele não se afastou. Mesmo que hoje você não tenha esse reino físico, ele não se afastou de Jesus. E depois, em 2 Samuel 7, 12 e 13, a gente já leu o 2 Samuel 7 inteiro, mas a gente vai ver que a profecia fala aqui do Messias. Quanto aos seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o meu reino. Ele edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono de seu reino. A gente já leu aqui, eu já expliquei, então vamos continuar. Então, Mateus, ele abre o evangelho desse jeito, ó, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Mateus, ele utiliza, interessante que ele utiliza aqui Jesus Cristo. O primeiro nome, né, Jesus, ele foi dado pelo anjo para José. Quer ver só? Vamos lá, deixa eu compartilhar de novo aqui a palavra de Deus. Tem tanto texto para a gente ler aqui que eu acho que eu vou deixar na tela a Bíblia aqui que eu já separei. Olha só. Então, aqui, só para ter um contexto, né? José, em sonho, está recebendo a revelação de Deus que Maria está grávida pelo Espírito Santo, né? Ó, ela dará à luz um filho e você porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Eu vou deixar aqui nessa tela mesmo, não tem importância. O Mateus, então, ele usa esses dois nomes, né? Jesus Cristo. Então, Jesus por quê? Porque foi o que o anjo falou para José. Jesus significa Deus é salvação, tá? Daí que vem o nome Jesus. E o segundo nome, ele era um adjetivo verbal, que significa ungido. Messias significa ungido, separado, certo? Ungido. Então, quer dizer que Jesus era o Messias. No versículo de abertura do Evangelho, então, Mateus mostra que Jesus realmente é o Messias, descendente direto de Davi, e é posteridade de Abraão. Jesus não é um cara aí que surgiu do nada. O título filho de Davi, ele ocorre ao longo do Evangelho de Mateus. E tem aqui vários versículos, não vou ler esses versículos aqui, porque aí depois eu vou passar esse documento para vocês, e aí vocês vão ver, você vai ter oportunidade de ler cada vez que Jesus foi chamado de filho de Davi. Agora, vale destacar que Davi recebeu, né, uma promessa clara de Deus. Está lá, a gente já leu nisso, né? Esse edificará uma casa em meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Um membro da sua posteridade seria rei através das gerações. E no Salmo 72:5 também fala isso. Diz assim esse versículo, ó, ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Então isso já está lá. E Deus ainda prometeu no Salmo 89:29, ó, farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Então vocês veem que a Bíblia como um todo aponta para Cristo. E aqui Mateus está mostrando isso. Ele organizou também, né? Quando a gente olha agora na genealogia, vamos entender um pouquinho isso daí. Ele organizou a genealogia de Cristo em 3 grupos, de 14 nomes cada um. Então, não quer dizer que só tinha 14 descendentes, tá, gente? Se a gente for pegar a genealogia um pouco mais completa, vocês vão ver que
tem alguns nomes foram pulados, mas Mateus tinha um objetivo com isso, tá? Então, ele não quer dizer que havia só 14 em cada uma das 3 listas. Agora, o fato de Jesus ser apresentado no final da lista dos 3 grupos, né, de 14 nomes, mostra que o Novo e o Antigo se encontram. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento estão se encontrando. Então, isso mostra que ele é o alfa e ômega, o princípio, o fim, o coração e o centro de tudo. E que fora de Jesus não tem salvação. Não tem. O primeiro grupo, né, que ele faz vai de Abraão até Davi. Então, compreende o que isso quer dizer? Está mostrando o tempo dos patriarcas e dos juízes. Que a gente pode falar assim, né, a primavera do povo judeu, quando o povo judeu floresceu. O segundo grupo vai de Salomão até o cativeiro. E aí é o tempo dos reis, que a gente pode falar que é o tempo do outono da nação. E o terceiro é o tempo do cativeiro babilônico, até Jesus, que é o tempo da decadência dos judeus. Seria o inverno, né, da existência política daquele povo. William Barclay diz que os hebreus não tinham numeração. Aqui mais uma curiosidade, tá, gente? Antes de eu ler esse texto aqui, deixa eu explicar para vocês. O que números, assim, os números representam na nossa cultura? Não representam nada. Nós não temos um número específico, assim, certo? Em algumas culturas, sim. Antes da gente entrar no exemplo aqui dos judeus, vou falar de algumas curiosidades. Por exemplo, para o chinês, o número 8 é muito importante para eles, tá? É o número da sorte, para eles também tem aquele negócio que eles entraram agora no número, no ano do dragão, então isso tem uma importância para eles e tudo mais. Para nós, para nossa cultura, numerologia não tem muito sentido, mas para o judeu tem. Ele atribuía alguns números como importantes. Então, por exemplo, quando você vê o número 7, representa a perfeição. O número 6 representa o ser humano, que não é perfeito. Por isso que, por exemplo, quando fala lá, né, na Bíblia, fala do 666, é aquele que se acha perfeito, mas ele não é perfeito de jeito nenhum, porque 7 é perfeito. Quando Jesus fala de perdoar os pecados 70 vezes 7, 7 é plenamente. Então, 70 vezes plenamente, ou seja, infinitas vezes. A gente vê isso na Bíblia, mas para nós isso não faz muito sentido, né? Agora, William Barclay estudou um pouco isso na Bíblia, e ele, estudou pra caramba isso, e ele coloca aqui algumas colocações interessantes, ó. Ele diz que os hebreus não possuíam número, e o seu sistema de escrita usava as letras como numeração. Então, por exemplo, cada letra tinha um valor definido. Então, aqui, logicamente, que o alfabeto hebraico não tem A, B e C, mas eu vou dar um exemplo aqui só para a gente ter uma ideia. Então, por exemplo, o A vale 1, o B vale 2, o C vale 3, e assim vai no alfabeto deles inteirinho. Então, as consoantes para Davi em hebraico, eu vou transliterar aqui, daria DWD, sendo que o D representa o número 4, o W representa o número 6. Então, quando você pega 4 mais 6 mais 4, dá 14. Então, por isso que Mateus, ele quer representar aí esses grupos de 14, para mostrar que Jesus é filho de Davi. Para nós, você lê o texto, você não entende por que está separado desse jeito. Mas para o judeu isso ia fazer sentido. Para o judeu ia fazer sentido. Agora vamos ver o que essa genealogia ela nos ensina. Então, olha só. Na genealogia de Jesus Cristo, a gente vai ver que Deus sempre vai cumprir a sua palavra. Deus tinha prometido na sua palavra que a família de Abraão, todas as famílias da terra, ou seja, todas as nações seriam benditas. E que da família de Davi haveria de sair o Salvador. Está lá em Isaías 11:1. Vamos ver Isaías 11:1. Está aqui. Eu quero Isaías, tá? Aqui, beleza, 11:1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Olha que interessante.
Então, quer dizer que isso é importante, né? Você mostrar que de Davi você vai sair o Salvador. Então, era uma maneira de relembrar as pessoas. Além disso, também, ó, eu acabei pulando aqui Gênesis 12:3, né? Que todas as famílias da terra, ou seja, todas as nações seriam benditas. A gente já leu esse texto, eu não vou ler de novo. Portanto, né? Você chamar o Cristo de filho de Davi, filho de Abraão, ele demonstra que Deus é fiel na promessa. Ele está cumprindo a promessa que fez tanto a Davi quanto a Abraão. Na genealogia de Cristo, a gente também vê pessoas más, que tem pessoas más que vai fazer parte da família do Salvador. 4 pontos a gente vai ver. Primeiro, você vai ver na genealogia de Jesus Cristo mulheres que a vida tem marcas reprováveis. Olha só. Tamar coabitou com seu próprio sogro Judá, e dele gerou 2 filhos gêmeos, Perez e Zera, e lá fala desses 2. Raabe era prostituta em Jericó, lá aparece o nome de Raabe. Ruth era moabita, ou seja, não era do povo de Deus. Ruth aparece lá. E Batseba, mãe de Salomão, que adulterou com Davi. Olha que interessante, né? Se a gente fosse pensar assim em pessoas importantes que vão escrever biografia e por aí vai, eu duvido que ia colocar mulheres como essas no passado. Mas por que elas estão na genealogia de Jesus Cristo? Para reforçar a verdade que o Filho de Deus se identificou com os pecadores a quem veio salvar. Olha que interessante. Para você se identificar. Segundo ponto aqui. A gente vê também homens que a vida deles tem marca de mentira. Tem muitas pessoas que têm aí a mentira, né, como marca de vida. Os patriarcas, né, Abraão, Isaac e Jacó, tiveram momentos de fraqueza na área da mentira. Não só eles se omitiram, mas esconderam a verdade e inverteram os fatos com medo de sofrer consequências de seus atos. Foram fracos, repreensíveis. E isso prova que Deus nos escolhe não pelos nossos méritos, mas apesar de nossos desméritos. É importante a gente entender isso. A gente não tem nada de bom. Terceiro ponto. Vemos na genealogia de Jesus homens em cuja vida há marca de violência. Na lista da genealogia de Jesus, nós temos Davi, que tem as mãos cheias de sangue, Roboão, que governou com turbulência, Acás, que queimou os filhos, perseguiu o povo, cerrou o profeta Isaías ao meio. Manassés foi muito violento, ele encheu Jerusalém de sangue, ele foi um monstro, né? A genealogia de Jesus Cristo, então, aponta para a infinita misericórdia de Deus. Ele ama com amor eterno os mais indignos. Olha que coisa doida. E o ponto 4. A gente também vê, né, na genealogia de Jesus homens que a vida tem marca de idolatria. Salomão, por exemplo, por causa de suas muitas mulheres, caiu na idolatria. Roboão fez um bezerro de ouro e construiu novos templos em Israel para desviar o povo de Deus. Acás fechou a casa de Deus e encheu Jerusalém de ídolos abomináveis. Manassés foi astrólogo, idólatra e feiticeiro. Ele levantou altares pagãos e se prostrou diante de todo o exército dos céus. É doido isso, né? Deus ama os objetos de sua ira e enviou Jesus para identificar-se com os pecadores e salvá-los de seus pecados. É óbvio, tudo isso daí sem o arrependimento não resolve nada. Tem que ter o arrependimento, né? E eu tenho certeza que quando você vê isso daí, você fica horrorizado. Só que é um negócio, a gente tem que olhar para si mesmo. Nós somos indignos, nós somos pecadores, nós somos culpados. O nosso coração é desesperadamente corrupto. Talvez você está se perguntando por que Deus nos escolheu, por que Ele nos amou, por que Ele não poupou o filho dele. E antes, né, ele entregou o filho dele por nós, para morrer em nosso lugar. Por quê? Por causa da sua graça, que é maior do que o nosso pecar. A genealogia de Cristo
nós vemos como Deus quebra essas barreiras, né? Que barreiras são essas? Primeira barreira que tem, a barreira entre homem e mulher. Se a gente pensar o judaísmo, sem contar o judaísmo, era pior ainda, mas mesmo no judaísmo, a gente vê que antigamente existia um desprezo pela mulher. E com Jesus, homem e mulher são amados por Deus e incluídos no plano de Deus. A genealogia mostra isso. A genealogia mostra que tem mulheres ali, a importância das mulheres. Então, essa é uma barreira que é quebrada. Outra barreira entre judeu e gentil. Em Jesus não há judeu, nem grego, nem sábio, nem ignorante, nem escravo, nem livre. Mateus mostra aqui o evangelho que alcança todos os povos. A barreira entre pessoas boas e más é quebrada. Na esteira da genealogia de Jesus, há pessoas piedosas e pessoas ímpias. Pessoas que andaram com Deus e pessoas que se insurgiram, brigaram com Deus. Pais piedosos tiveram filhos malvados e ímpios. Enquanto também homens perversos tiveram filhos piedosos. A graça não é herança de família. É necessário mais do que bons exemplos e bons conselhos para nos tornarmos filhos de Deus. Os que nasceram de novo não são gerados do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Vamos lá. João 1:13. Está aqui. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, estou mostrando aqui que o que eu estou falando, eu não estou tirando da minha cabeça, não. Está aqui. Certo? É importante ressaltar, né, que mesmo as pessoas mais virtuosas dessa longa lista eram pecadoras. O apóstolo Paulo é enfático a dizer lá em Romanos 3:23 o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uma outra coisa que a gente vê também na genealogia de Cristo é como é que a graça de Deus alcança pecadores como nós, né? Assim como os personagens que são mostrados aqui por Mateus foram homens e mulheres pecadores, da mesma forma, esses versículos mostram que nada está fora do alcance da misericórdia de Deus. Mesmo que os nossos pecados sejam tão grandes como os de qualquer pessoa mencionada por Mateus, eles não nos fecharão as portas do céu, desde que nos arrependamos e creiamos no Evangelho. Assim como o Senhor não se envergonhou de nascer de uma mulher, cuja genealogia contém nomes com os que acabamos de considerar, também não se envergonhará de nos chamar de irmão e de nos dar a vida eterna. Desde que a gente se arrependa, desde que a gente lute contra o pecado, Deus vai estar conosco para sempre. Como isso, irmãos, é importante. Como é bom saber que Deus está conosco, nos perdoa, nos guia e anda com a gente. A aula termina aqui. Eu vou pedir, então, se você tem alguma dúvida, para colocar, você pode ligar o seu microfone e fazer a dúvida aqui, ou colocar no chat. E para aqueles que estão vendo no YouTube, né, depois de ter gravado a aula, se você tiver alguma dúvida, também coloca no comentário aí do vídeo. Beleza?